Segundo, falar para mim, o personagem da semana, do fim de semana, que é o Dudu. Para a gente começar esse assunto do Dudu, por favor. Aproveitando a brincadeira do Arnaldo do fiscal, ele sempre usa uma expressão da raia, né, que o Flamengo não está na mesma raia do Corinthians e etc. E o São Paulo ele está tentando entrar na raia de Flamengo e Palmeiras, brigando pela parte de cima da tabela. E um time que quer entrar nessa raia deveria ter feito 3 pontos contra o Inter e deveria ter feito 3 pontos contra o Corinthians. No momento de análise fora da... Se você só olhar a tabela sem pensar no contexto que a gente está vivendo, empatar com o Inter fora, empatar com o Corinthians fora, é normal. Você pensa, é normal. Agora, não tem muita chance de você pegar o Inter com todos os problemas de desfalques fora de casa, mesmo sendo mandante, como aconteceu com o São Paulo, e agora contra o Corinthians em Itaquera, que é um jogo dificílimo, com o Corinthians muito mal, com vários desfalques também. O Corinthians já tem vários problemas, e dentro dos problemas tinha mais ainda, sem Garro, com o zagueiro na Copa América, enfim. Então você tinha ainda mais problemas. Então, se o São Paulo quer sempre brigar por essa parte de cima da tabela, eu acho que tinha que ter feito esses pontos. Vai dar para falar, nossa, é um absurdo, crise, fora Zubeldia? Não. Mas um time que quer brigar pela parte de cima da tabela até o final, eu acho que esses pontos podem fazer falta se você olhar o contexto. E eu entendo quando fala que foi um golaço do Coronado, mas para mim o Jandrei conseguiu pular para baixo. Eu nunca vi a proeza. O goleiro... a proeza, perfeito, obrigado, Trajano. Conseguiu a proeza de pular para baixo. Eu nunca vi, ele pulou a bola subindo, ele pulando para baixo. Nunca tinha visto isso. Talvez o São Paulo tenha aí pesadelos com a ausência do Rafael, que está lá como terceiro goleiro do Dorival. Então eu acho que esse é um ponto que fica para observar do clássico. Acho que o Corinthians jogou e a torcida aplaudiu o empate, mostra muito o momento, a torcida entendendo esse momento do Corinthians, apesar de não combinar com a história, né, do Corinthians em Itaquera, especialmente contra o São Paulo, que a gente vai lembrar, tem uma derrota só em toda a história. Bom, sobre o Dudu, Palmeiras e Cruzeiro, eu acho que essa história ela é ruim para os três, ficou ruim para os três, ficou ruim para o Cruzeiro porque anunciou algo sem ter o contrato final assinado, sem ter a assinatura do próprio Dudu. É verdade que o Dudu tinha dado o ok pelo WhatsApp, ok virtual, o Palmeiras deu o aceite da compra, não assinou o contrato de transferência, mas entendeu que o valor oferecido pelo Cruzeiro era bom, e aí o Cruzeiro se sentiu seguro o suficiente para fazer o anúncio nas redes sociais no sábado. Eu acho que a gente já teve vários exemplos de que essa não é a postura ideal, não é o jeito ideal de fazer, porque se você não tem assinatura, você corre o risco de o jogador desistir, do time desistir, da torcida fazer pressão. Porque se a gente tivesse assinado, se o Dudu já tivesse assinado, o Palmeiras já tivesse assinado, não tinha volta. Era FIFA, era briga, era processo. Agora, do jeito que foi feita a coisa, dá para ter volta. Mas se o Dudu voltar, vai ficar bom? Ficou ruim pro Dudu também. O Dudu foi muito mal na condução disso tudo. Ele fala que não se sente utilizado da maneira que ele gostaria. Ele tá voltando depois de 10 meses parado no DM, se recuperando de uma lesão gravíssima, usando a estrutura do Palmeiras, que é o direito dele como jogador, e na hora que ele pode voltar a jogar, ele resolve falar que não vai ser utilizado da maneira como ele gostaria, que ele tem a ideia de sair, e ele que procurou o Cruzeiro. Isso eu posso afirmar. Conversei com muita gente, vi conversas, vi o aceite do Palmeiras, vi alguns documentos, e foi ele que procurou. Ele ainda falava, pode falar com o chefão, que é o apelido do empresário dele. Ele quis essa negociação e depois, por algum motivo, desistiu, recuou, sentiu que não deveria ter feito. E fica ruim para o Palmeiras também, porque, embora eu entenda a lógica do Palmeiras de falar que é um negócio bom para a gente, vamos vender um jogador de 32 anos, 5 milhões de dólares, 4 milhões de dólares, um jogador que está voltando de lesão, a gente não sabe como ele volta, o salário dele é muito alto, mas não dá para tratar um jogador que representa a virada de chave do Palmeiras em 2015 como se fosse algo normal para vender. Então eu acho que foi uma situação muito mal coordenada, muito mal conduzida por todas as partes, pelo Dudu, pelo Palmeiras e pelo Cruzeiro. Agora, a gente pergunta como vai ficar o Dudu, tudo indica que ele desistiu, que ele quer ficar, que ele não tem mais a ideia de ir para o Cruzeiro,
já comunicou isso ao Palmeiras ontem. O Palmeiras joga hoje, então decidiram que ele não viajaria para Belo Horizonte, porque imagina ele viajar para Belo Horizonte depois dessa confusão toda com o Cruzeiro. Então ele ficou em São Paulo, deve ter mais algumas conversas, está se acertando com o Cruzeiro, avisando ali que não vai mesmo, então a tendência é que ele vai ficar. Agora, você pensa, como ele vai ficar, como vai ficar o ambiente para o Dudu? Entre os jogadores, eu acho que os jogadores esquecem rapidinho. Entre os torcedores, eu tenho uma dúvida de como vai ser. Acho que se o Dudu reagir rápido, fizer gol, beijar o escudo, o pessoal esquece. Mas se demorar, pode ser que seja um barulho pro Dudu por um bom tempo. E aí me vem uma outra comparação. Qual é a grande diferença do que fez Dudu e do que fez Abel Ferreira? Eu não sei até que ponto a torcida do Palmeiras perdoou o Abel tão rápido e por que não pode perdoar o Dudu. O Dudu foi atrás de uma negociação, pensou em sair, ficou acertou as bases salariais, ficou próximo de assinar o contrato, não assinou e desistiu. O Abel Ferreira, sem avisar o Palmeiras, assinou um pré-contrato com uma equipe do Catar, porque deve ter ficado seduzido pela grana, deve estar ali no momento ruim, no momento que ele estava bravo com o calendário, sei lá com o que do futebol brasileiro, e resolveu sair. E depois de um tempo, não avisou o Palmeiras, e o Palmeiras acordou com uma bucha gigantesca, com processo e etc. A torcida do Palmeiras com o Abel Ferreira fingiu que nem aconteceu nada. Quem falava era o errado. Quem apontava uma condução errada do Abel era que esse é o anti-Palmeiras, imprensa de gambá e não sei o quê. E agora o Dudu fez a mesma coisa. E desistiu, só que nem assinou. Então, para quem perdoou o Abel com tanta facilidade, eu acho que dá para perdoar o Dudu com muita facilidade também. Mas fica aqui o ponto para mim. Os três conseguiram ir muito mal. Todo mundo conseguiu queimar a imagem. Ninguém sai por cima nessa história para mim, Tirone. Ô Danilo, você sabe o que eu acho mais extraordinário neste imbróglio todo? Que dá o nível do profissionalismo no futebol brasileiro, apesar de todos os avanços. Paulo Serdã foi absolutamente decisivo nesse processo. Porque, segundo consta, foi no momento em que o Cruzeiro soube que ele estava na casa do Dudu, tentando convencer o Dudu a voltar atrás, que o Cruzeiro soltou a nota e ele com a camisa do Cruzeiro já, dando como fato consumado. Ou seja, é o que faltava, Né? Paulo Serdã ser personagem decisivo em qualquer coisa, numa negociação deste vulto. É impressionante. E o PVC ele fez uma coluna muito boa, só para aproveitar aqui, tirando o gancho, ele fez sobre o paternalismo que a gente está acostumado no futebol brasileiro e do jeito que os jogadores são tratados aqui, né? O Dudu, ele sempre foi um cara no elenco que mais teve dificuldade de comprar e entender o todos somos um do Abel Ferreira. A gente vai lembrar o Endrick, por exemplo, ele deu uma entrevista recentemente que ficou muito bacana, porque ele limitou o Abel Ferreira, contando que ele pediu para não sair, e o Abel Ferreira falou um palavrão em português de Portugal, no sotaque de português de Portugal, e falou, não interessa, você vai sair. E o Abel Ferreira, ele trata todo mundo assim. Todo mundo para ele é mais um. Todo mundo para ele é mais um jogador que tá ali. A não ser ele mesmo, né, Danilo? A não ser ele mesmo. Na coletiva, o futebol sim. É assim, exato. O técnico, no caso... o técnico é o comandante. Não. Para, né, Arnaldo? Para com isso, vai. O técnico é o comandante. É o chefe. Claro. Não é só o comandante. Não é só o comandante, no caso, Juca. Ele é a estrela maior. Isso acontece em vários clubes em que o técnico vira o dono do clube. Né? E eu acho muito interessante o Danilo comparar as atitudes de Abel e Dudu na assinatura de contrato sem avisar. É idêntica a situação. Só que o Abel está podendo mais hoje, certo? Ele idêntica, mas tem uma diferença grande. Um assinou, o outro não. Um assinou, o outro não assinou. Exato. Não, mas nas intenções elas são idênticas. O Abel nas intenções é a mesma coisa. O Abel foi além. Ele segundo consta, e o Danilo pode confirmar. O Danilo pode confirmar isso. Eu soube disso ontem, não sabia, não prestei atenção. O Abel chegou a ir a Doha. Ele foi para Doha conhecer as instalações. Eu sou assim, porque a questão é que o lema do Abel
serve muito para ele também, porque ele é a imagem do Palmeiras hoje e tal, e tem um baita de um ego, e para ele, em relação ao Endrick, ao Dudu, ao Veiga, é o Abel, o Palmeiras do Abel. Mas é que eu acho que tem uma diferença, o Arnaldo. Ele se comporta assim como você está falando na coletiva. É verdade, na coletiva ele se coloca, ele vai, ele tem o ego e tal. Mas no dia a dia, ele não se coloca acima de nada, ele coloca o coletivo acima dele. Na coletiva, é um personagem, o jeito que às vezes ele enfrenta a imprensa, o jeito que às vezes ele tenta blindar jogador, mas no dia a dia, para ele, o coletivo é o mais importante. Então não importa que o Dudu tem 10 anos de história do Palmeiras e que não quer sair aos 75, vai sair. O Dudu já deu entrevista em outros momentos, quando a relação estava um pouco melhor, falando que ele ficava bravo com o Abel. Então esse foi sempre o cara, o Dudu sempre teve um pouco mais de dificuldade de entender, porque o Dudu é um cara que olha e fala, pô, eu sou a figura, o símbolo dessa mudança de chave do Palmeiras de 2014 e 15 para cá. E eu concordo, eu acho que o Dudu, justamente por isso que eu falei que o Palmeiras não podia tratar o Dudu como mais um jogador para vender, como alguém para fazer um lucro e tal, porque o Dudu é o símbolo da virada da chave do Palmeiras. É o Dudu que deu o chapéu no São Paulo e no Corinthians lá atrás para vir pro Palmeiras. Então, assim, eu acho que é o cara que simboliza essa virada e não poderia ser tratado como mais um a ser vendido. Agora, o Dudu também tem essa dificuldade de entender como teve o Scarpa, como tem o Endrick, mas o Endrick depois entendeu, como tem os outros jogadores. Só que o Dudu mais. E o Dudu, ele gostaria de ter um lugar, um privilégio, um benefício que para esse Abel, para esse time do Abel, não existe. Certo. Eu acho que esse é o ponto. O cara, o sujeito fica 10 meses parado. Tá voltando agora. Ganha muito bem. O que ele está querendo? Uma estátua ali junto com o Oberdan, com a Ademir da Guia, não sei o quê? Não. Ou ter a titularidade garantida, ou enfim, que ele não vai ter, eu acho, nessa situação. Ele está voltando ainda, depois de 10 meses, ele não pode exigir muita coisa. Eu acho que nesse aspecto, Trajano, a gente teve aqui 6 meses de temporada brasileira, a gente teve lá o caso do Cássio também no Corinthians, é o que eu falo. O futebol, o torcedor que se apega muito a jogador, a treinador, põe nome na camisa, faz tatuagem. O importante para o torcedor não é o recheio, é a camisa. Porque esses símbolos dos times, por mais relevantes que eles sejam, em nome do tal profissionalismo, eles pensam no próprio umbigo. Inclusive o Abel. Né? Todos esses caras. Então, quando o torcedor se sente traído por qualquer atitude, o cara sai do clube, o cara não fica até o final. O Cássio está acontecendo isso no Corinthians, todas as circunstâncias. O Corinthians, o Cássio não está aguentando mais a barra. É verdade, mas o Cássio já foi, está no Cruzeiro, aliás, não coincidentemente, no Cruzeiro. Então, assim, o Dor fica, ele chega a se sentir traído, como se fosse uma coisa familiar. Cara, a única coisa que é fiel, sem fazer o comparativo com a expressão da torcida do Corinthians, é o próprio time, é o clube. O jogador, o treinador não são fiéis a você. Deixa eu botar o Mauro na conversa. Mauro, tem uma pergunta aqui, um chat aqui, que eu achei que pode dar uma boa conversa. O Rogério Manuel Pedro fala: o que foi menos pior? O Gabigol vestir a camisa do Corinthians na folga ou o Dudu a palavrar com o Cruzeiro? Ou o Abel mesmo, que assinou lá com os caras lá do Catar. No olhar do torcedor, em todos os casos, não é meio uma traição? Do Abel menos, né? Que a torcida já perdoou. Mas o fato da torcida perdoar, eu acho que não anula o ato, né? Enfim. O caso do Dudu, me parece realmente que a coisa resvala aí na fogueira das vaidades, né? E também do interesse eventual do jogador de ter um contrato mais longo. O contrato dele acaba no ano que vem. O Cruzeiro, um cara com 32 anos, voltando de uma grave lesão, quer dar 4 anos de contrato, pagando até mais do que ele ganha no Palmeiras, é uma diferença grande de grana aí também envolvida, né? Esse contrato para ele seria... Eu questiono algumas escolhas do Cruzeiro, né? O Cruzeiro contrata o Cássio em uma fase, apostando que ele vai voltar a jogar bem, ninguém pode ter certeza de que ele vai jogar tão bem como nos seus melhores momentos. Contrata o Dudu voltando de lesão, ou tenta contratar, e pensa, dizem, né, no Gabriel, que... Será que ele vestiria a camisa do Atlético? Acho que não. Que também está numa fase há 1 ano e meio. Então, parece que o Cruzeiro contrata alguns jogadores para compor realmente seu elenco, como o Caio Jorge,
e outros que são midiáticos também, né? Jogadores ídolos de outros clubes. É um movimento que acho que não é só técnico buscando jogadores que vão preencher lacunas do elenco, e sim uma tentativa também de se mostrar presente no mercado. É muito a cara também do Alexandre Matos, esse tipo de ação, né? Agora, eu não acho que a gente precisa escolher o pior, não. Acho que todas são questionáveis e estranhas até. E essa do Dudu, o Alexandre Matos deu muitos detalhes, né? Há 20 dias, o Dudu procurou e tal. O detalhe, o Dudu até agora ele desmentiu isso? Não, né? Ele está quieto, né? Então, me parece, assim, a versão do dirigente é muito detalhada. Ele ia inventar aquilo tudo, que o cara procurou, que se apalavrou. E eu entendi outra coisa, que o Cruzeiro soltou essa justamente para forçar uma situação. Forçar uma situação em cima do Dudu. Você não veio aqui? Não conversou comigo? Não acertou tudo? Agora vai ficar na dúvida? Irmão, jogo no ventilador. Eu entendi dessa maneira. Se a estratégia é boa ou ruim, é outra história. Mas eu entendi dessa forma. Acho que ninguém é trouxa de divulgar ingenuamente uma coisa que, sabe, forçou uma situação. Estamos aqui discutindo o assunto. Se o Cruzeiro guarda para si, né? Fala, Juca, você está mutado. Tá mutado. Estou mutado por causa do martelo. Ô Mauro, como é que o cruzeirense vai receber isso? Digamos que ele vá. Quer dizer, ele terá ido a fórceps, porque o Cruzeiro o cobrou. Ah, se falou sim, agora vem. Então é ruim ficar, porque o palmeirense pode ficar magoado, embora eu concorde com o Danilo, ele entrando, fazendo um gol, logo se resolve, mas pior é para o cruzeirense. Ah, então o cara que se arrependeu vem para cá, peso de ouro, aos 32 anos, depois de 10 meses sem jogar? Eu estou achando tudo uma loucura, mas uma comédia pastelão, um negócio que ninguém tem razão. É que uma coisa leva a outra, né? Na verdade, acho que ninguém planeja isso, mas a coisa vai levando a outra, né? Vai, conversa, de repente sente uma hesitação do jogador, aí joga no ventilador, vê o que acontece. O cara não está pensando muito do que vai acontecer depois, está pensando no agora. Mas para mim ficou muito claro. Cruzeiro, ninguém é ser ingênuo, gente. O Cruzeiro vai divulgar uma contratação que não está feita. O Cruzeiro considerou que está encaminhado, está apalavrado. Se ele sentiu algum ruído ali, alguma hesitação, ele jogou no ar. Não é que seja certo ou errado. Estou tentando entender o que passou pela cabeça dos caras, né? Eu acho que foi por aí. O Dudu, é bom lembrar, ele tem contrato até o ano que vem, seriam 4 anos, e com aumento. O cara está voltando de uma lesão grave. Quem pode afirmar que o Dudu vai jogar como jogou antes, aos 32 anos, voltando dessa lesão? Tomara que volte. É tipo o acordo do Cássio mesmo, né, Mauro? Você tem total razão. Isso. É tipo o acordo do Cássio. É uma coisa para. O Cássio foi barrado pelo Carlos Miguel, Arnaldo. Né? Exato. O Cássio está no seu pior momento, estava no seu pior momento. Ele era goleiro reserva. E é contratado, é um ídolo. Dudu é ídolo. Gabigol, se é que interessa mesmo, ídolo. Isso, é uma estratégia. É uma coisa mais midiática do que técnica, porque talvez com esse dinheiro todo você pudesse contratar outros jogadores mais jovens e que dariam um retorno para o Cruzeiro, mas não seriam tão midiáticos. Que aí é o seguinte, o Cruzeiro está no mercado, o Alexandre Matos está no mercado. Até porque o Alexandre saiu muito mal do Vasco, né? Muito criticado quando saiu do Vasco da Gama. Só um detalhezinho, concordo com o Danilo sobre o Jandrei, hein? Concordo com o Danilo sobre o Jandrei. Pulou para baixo. Eu achei que era defensável. E aí põe na conta do Dorival. Pois é, exatamente. Nessa história aí, a gente vai passar para outro assunto já, que tem a história do Felipe Melo, mas só para... Também não na minha cabeça não deixa de passar o fato de que Palmeiras tinha aquele distrato já na gaveta, falando, eu quero ir, assina aqui. Tá aí, tá, tudo bem, pode ir e tal. Me parece que também tem um pouco. Depois que o Dudu manifestou que talvez não queria mais, houve ligação entre diretor de Palmeiras e Cruzeiro para falar, não, a gente vai fazer o negócio rolar. É que depois o Dudu não quis mesmo, e como não assinou, não tinha o que fazer. Mas o Palmeiras teve sim a intenção de fazer o negócio continuar. Tem duas coisas, âncora, tem duas coisas. Primeiro você vai dar a enquete como está, que eu estou curioso. Vou falar já. E falta pouco para os likes, Trajano. Mais ou menos pouco. Agora, a segunda coisa... A segunda coisa é o seguinte. Não, dá a enquete primeiro, vai. Dá a enquete primeiro. Estou curioso. A enquete, você acha que tem que estar... Quem você acha que está ganhando como personagem da semana? Do fim de semana? Dudu, fácil. 54%. Carlos Miguel, 15%. Felipe Melo, 27%. E Luciano, 5%. Mas
Luciano tá aí por cota, vai, vamos falar a verdade. Só pra você não receber a cornetada do Trajano de ter 4 opções, você colocou 3, porque Foi perto dos responsável 3... direto pelo Mas ele empate. foi, o cara deu um Não, gol. mas perto deu do um gol, Dudu, perto ficou do na Carlos rede. Miguel e do Felipe Melo, Luciano é Não, que... a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: nada disso que vem à tona, divulgação de uma contratação, sei lá o quê, é feita da noite para o dia. Dá a impressão que surgiu ontem, hoje foi avisado e pimba. Não, vem nisso de 20 dias. Por exemplo, o Luiz Guilherme, ele é o garoto que foi para o West Ham. Sim. Quando eu vi a entrevista que ele deu lá no clube, ele já estava aprendendo inglês há um tempão, tanto que ele está falando um pouquinho. Já tinha conversado com o clube várias vezes, que tinha apresentado projeto para ele. E o Palmeiras dizendo, não vamos vender mais ninguém, basta o Hendrick, não sei o quê, o Abel dizendo, não, agora parou. Então, um caso desse como o do Dudu, como você falou, 20 dias já a coisa vem desenrolando. O que é mais grave, o que deixa mais, bota mais fogo nesse angu aí, mais tempero. Porque está tudo certo, vai 4 anos de contrato, vai ganhar o dobro do que ganhou, um pouco mais, não sei o quê, voltar para um clube onde ele começou. Sabe? Piora. Porque às vezes surge uma notícia, você fala, ontem assinaram à noite no restaurante, na casa de alguém. Não, essa coisa vem se arrastando. E outra coisa que eu não concordo, viu, Danilo? Que ele pode ser verdade, deve ser verdade, o que você está falando. Antigamente, o jornalista via os treinos, assistia aos treinos. E quando acabavam os treinos, conversava com os jogadores, até entrava em campo. Para falar com os jogadores. Falava com a comissão técnica. Ao contrário do que acontece hoje, que o jogador, fulano de tal, é designado numa coletiva para aparecer atrás daquela coisa toda. Então, dizer que o Abel, no convívio com os jogadores, é diferente, eu acho que o jornalista não tem essa comprovação ainda. Tem através de alguns depoimentos de jogadores. Mas ele olhar, com seu olhar próprio, não tem. Porque ninguém entra nos treinos mais para acompanhar como é que o cara fica como é que ensina um cruzamento, chama a atenção do time, não sei o quê. Antigamente podia, hoje em dia não pode mais. Então o que a gente conhece mais do Abel externamente é ele nas coletivas. O Abel, o verdadeiro Abel, que se conhece, é nas coletivas. Pode não ser o verdadeiro Abel, pode ser que ele seja outro personagem, outra pessoa internamente. Mas o que é exposto é ele na coletiva. Qual